Hoje nós vamos refletir sobre esse versículo que Vanessa leu, que está no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23, que diz: "Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." E quando a gente olha para o tempo que nós estamos agora, para o período que nós vivemos agora, no mundo, num contexto de forma geral, a gente vai ver que as pessoas estão cada vez mais distantes de viver uma vida em Cristo, que cada vez mais a igreja, os cristãos, aqueles a quem professam a fé em Jesus Cristo, têm sido cada vez mais apontados, não porque eles não têm feito, né, coisas para que assim sejam vistos. Infelizmente, existem muitos cristãos, de fato, desonrando o nome de Deus nas suas atitudes, na forma como falam, na forma como agem. E isso tem entristecido o coração de muitas pessoas, cristãs e não cristãos. E tem trazido também um esfriamento muito grande no coração do povo de Deus. E muitas pessoas têm vivido o cristianismo seguido por impulsos, seguido por exemplos que nem sempre estão sendo verdadeiramente vindo de Deus. Usando muitas vezes a palavra de Deus para se beneficiar, né? Para ensinar coisas que não são verdadeiras diante daquilo de que verdadeiramente Jesus quer ensinar para as nossas vidas. E quando a gente olha para tudo isso, como cristãos que buscamos diariamente uma vida em santidade com Deus, nós nos preocupamos e também nos entristecemos, porque nós temos visto cristãos se desviando do caminho, mas aparentemente estando no caminho. E o inimigo das nossas almas, que é real e que existe, conhecido como Satanás, o anjo, que antes de luz, agora não mais, tem se infiltrado no nosso meio, no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos, dentro das nossas casas. Tem colocado cenários que muitas vezes atraem os nossos corações muito mais do que a verdadeira palavra do Senhor. E sabe qual é o maior perigo disso tudo? É que nem sempre a gente tem percebido o quanto nós temos sido atraídos por essas coisas. Afinal de contas, qual é a investida de Satanás sobre as nossas vidas? Hoje, de uma forma mais superficial, eu posso dizer que Satanás tem usado a moda, por exemplo, sobre as nossas vidas de uma forma que a gente nem sempre consegue se conter com o que nós temos. É cabelo, é unha, é estética, é carro, é celular. Até celular está em moda agora. Depois de um tempo, não serve mais. Satanás também nos atrai com festas, viagens, trabalho e diversão. E ele também nos atrai com pessoas, envolvendo família, filhos, marido, esposa, amigos, namorado, namorada, noivo, noiva. E ele vai entrando assim, meio que de mansinho, de uma forma muito sutil. E nós somos atraídos por suas investidas e quase não percebemos que muito de nós estamos, na verdade, deixando de adorar a Deus. E nós estamos adorando coisas e adorando pessoas. Muitas vezes a gente não tem tempo, né? Quando a gente olha para a nossa correria do dia, para as coisas que a gente tem que fazer durante o dia, a gente não tem tempo para adorar a Deus. A gente não tem tempo para essa vida de adoração. E aí, como tem sido a nossa rotina dentro desse cristianismo, dentro dessa vida que nós dizemos ser de Jesus? Nós não temos tempo para o devocional, nós não entregamos as nossas questões ao Senhor, as nossas dúvidas, as nossas compras, as nossas decisões. Muitas vezes vivemos com uma mente cheia de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, e quando as coisas dão erradas, nós abrimos a nossa boca e dizemos: por que Deus? Por que Deus? A verdade é que nós
queremos resolver as coisas do nosso jeito, da forma como nós achamos que deve ser, e nem sempre nós procuramos saber se verdadeiramente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos nos esforçando para buscar e ter, verdadeiramente é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E sabe, meus amados, tem muita gente aí trabalhando na obra do Senhor, trabalhando nos cursilhos, trabalhando nos SCs, trabalhando nos encontros, trabalhando nos acampamentos, trabalhando em ministérios da igreja. E muitas vezes acham que essas coisas compensam o tempo que não é dedicado à intimidade com Deus. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para fazer um devocional, não tenho tempo para estar diante do Senhor, mas, sei lá, eu dou aula na escola dominical, eu fico na cantina da igreja, eu sou da introdução, eu trabalho no SCC, eu faço isso, eu faço aquilo. E essas justificativas, elas podem ser realmente verdadeiras para o seu próprio coração, para alimentar em você mesmo aquilo que você de fato entende que é necessário. E muitas vezes, como cristão, nós estamos vivendo uma vida de barganha com Deus, não tendo tempo para o que realmente importa, não tendo tempo para tantas coisas, mas tendo tempo para os nossos prazeres. E a gente olha para a nossa vida e a gente não tem tempo para a igreja, a gente não tem tempo para o devocional, a gente não tem tempo para o discipulado. A gente não tem tempo, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo. E essa compensação em trabalhar na obra, ou quem sabe fazer alguma doação financeira, é uma ferramenta muito forte aos corações daqueles que apenas desejam estar dando satisfação ao outro, à sociedade, achando que Deus está entendendo e vendo todas essas coisas. Sabe, meus irmãos, eu não falo de mim, mas eu posso falar de alguns pastores que podem ser atraídos por essas coisas. Em ver um cristão no total ativismo, servindo em vários ministérios, doando, quem sabe, algumas quantias em dinheiro, tentando de alguma forma sucumbir aquilo que deveria estar voltado primeiramente e acima de todas as coisas a uma adoração verdadeira. E alimentam no coração o seguinte: eu não tenho tempo para viver uma vida cristã do jeito que tem que ser. Mas sempre que eu posso, eu faço uma doação, seja de um trabalho voluntário, ou seja, quem sabe, abrindo a carteira. E olhe que essa segunda opção é a mais complicada de todas. E sabe o que acontece muitas vezes? Essa justificativa, ela é o grande álibi para os nossos corações. E eu pergunto para vocês, isso de fato é uma vida de adorador? Isso de fato é uma vida de alguém que deseja verdadeiramente viver algo sobrenatural com Deus? Conhecer de verdade esse amor e ter intimidade com o nosso Deus e Salvador. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, que não são as coisas que eu ou você podemos fazer para Deus que nos leva a ter uma vida de adorador, mas uma vida de um verdadeiro adorador tem um coração pulsionado a fazer algo em favor de Deus. É o contrário, minha gente. Quando nós somos verdadeiramente adoradores, nós não conseguimos ficar parados e não fazer nada para esse Deus, o qual nós conhecemos e amamos. E não as coisas que nós fazemos que nos levam a ser esse adorador. Primeiro vem a adoração.
Primeiro vem a intimidade, primeiro vem o conhecer, primeiro vem o depender, primeiro vem a entrega, primeiro vem a transformação. E aí sim, depois, nós sentimos esse desejo de estar servindo a Deus. Sabe, a Bíblia fala de um homem chamado Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto. E eu fico olhando assim, caramba, Jó deve ter sido um cara incrível, porque é assim que ele é descrito na Bíblia. E geralmente quando a gente vai ler sobre esses profetas que foram escolhidos por Deus para anunciar a sua palavra, a gente vai ver homens medrosos, homens que a princípio tiveram medo de obedecer, homens que não sabiam como falar, homens que fugiram muitas vezes da vontade de Deus, daquilo que Deus colocou sobre a vida dele. E quando a gente vai olhar para Jó, a palavra diz que ele era um homem íntegro e reto. Ou seja, Jó era um homem aprovado. Mas quando Jó passa pelas suas perdas que aos homens é algo muito forte, porque Jó, ele não perdeu só bens materiais. Jó perdeu filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os amigos, e ficou do lado dele uma mulher que em certo momento olhou para ele e disse: cadê o teu Deus, Jó? E eu fico pensando, às vezes a gente perde alguma coisa material e é um desespero tremendo. Imagina a vida desse homem íntegro e reto que fazia tudo certinho. Perder tudo o que ele tinha. Ficar com uma lepra, como um mendigo no meio da rua. Mas quando Jó passa por todo esse processo, quando tudo é concluído na vida de Jó, ele é curado e tudo lhe é restituído. Ele para e ele faz uma oração, e nessa oração ele diz: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Um homem que tinha tudo para abandonar a fé, tudo para duvidar da existência de Deus, tudo para murmurar, como a gente costuma murmurar em pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Diante de um quadro de desgraça dessa, a única coisa que nós faríamos era murmurar. Mas Jó suportou tudo aquilo, porque Deus estava no controle da sua vida. Porque Jó creu que Deus estava e continuava no controle da sua vida. E sabe, essa é a diferença de um coração de um verdadeiro adorador. É que independente do que ele possa passar na sua vida, ele sabe que Deus é o grande eu sou. E só um coração de um verdadeiro adorador é que tem verdadeira certeza que, independente das circunstâncias e em meio à desgraça, o Senhor permanece, nos abençoando, embora a gente nem sempre consiga ver. E quem sabe nessa hora a gente olha para quem nós somos e a gente diz: Senhor, eu estou muito distante de ser um verdadeiro adorador. Senhor, o que eu preciso fazer para ser um verdadeiro adorador? A gente olha para as nossas vidas e a gente vê as coisas boas e as coisas ruins que nós já passamos, e a gente vê que nem sempre a gente conseguiu pelo menos ser grato. Nem sempre a gente conseguiu pelo menos honrar a Deus em algumas coisas que passaram na nossa vida. Imagina se nós tivéssemos sido acometidos da forma como já foi. Mas a primeira coisa que a gente precisa saber é que, para ter um coração de adorador, nós precisamos ser adoradores
ainda hoje. Agora. Já. O texto que nós lemos, no início dele, diz: mas a hora vem e agora é. É hoje. É agora. É nesse exato momento que Deus está chamando eu e você para sermos um adorador de verdade. Porque tem muita gente vivendo dentro da igreja e dizendo assim: olha, depois eu oro. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu me aprofundo no conhecimento de Deus. Depois eu me entrego por inteiro. E eu quero perguntar para você, o que é que está faltando para você ser um verdadeiro adorador? O que é que está faltando na tua vida? É começar a faculdade ou terminar a faculdade? É arrumar um namorado ou terminar o seu namoro? É arrumar um emprego ou perder o que você tem? É você se casar ou você acabar o seu casamento? É ter um filho ou esperar até que ele cresça? É encontrar a igreja perfeita ou esperar que essa comece a ser perfeita? É esperar que os irmãos te amem mais? Ou você começar a amá-los? Sabe, meus amados, porque muitas vezes a gente fica, eu tenho que fazer faculdade. Depois eu dedico esse tempo. Eu sou muito novo. Quando eu ficar mais velho, eu quero dizer para você que o tempo de Deus é um tempo incontável a nós que somos humanos. Tanto faz hoje, eu tenho certeza que vários bebês nasceram mortos. Várias crianças perderam suas vidas. Vários adolescentes, vários jovens, vários adultos e vários velhos. Porque não existe dia nem para nascer e nem para morrer. Todo dia nasce, todo dia morre. Por isso que a palavra diz, o tempo é agora. É exatamente agora, é hoje. O texto nos mostra a urgência de Cristo em que eu e você nos tornemos verdadeiramente adoradores. E a gente precisa decidir isso no nosso coração hoje, agora já. Se a gente ainda não tomou essa decisão de viver uma vida de adoração e de santidade diante do nosso Deus, hoje o Senhor reservou esse tempo para que a gente reflita sobre isso e para que a gente decida já. Já. E essa palavra não é para quem não está aqui, não. Não comece a pensar, eu queria que fulano estivesse aqui, que cicrano estivesse aqui, porque essa palavra é para quem está aqui. Essa palavra é para quem chegou aqui agora, hoje. Porque ela é para agora, é para hoje. Não é para ser contada amanhã a alguém, é para você viver hoje. A decisão é hoje. É uma urgência, é um agora. É um já. Nesse texto que foi lido, se a gente for ler ele por inteiro, Jesus está falando com uma mulher samaritana. Os samaritanos eram repudiados pelos judeus. Mulher não tinha muito direito de falar com ninguém. Jesus para um tempo para conversar com essa mulher. E além de ser mulher, ser samaritana. Respondendo a pergunta que ela fez a ele. Ela olha para o Senhor e ela diz, Senhor, aonde devemos adorar a Deus? Neste monte ou em Jerusalém? Porque havia essa briga entre os judeus e os samaritanos. Uns diziam que o local de adorar era em Jerusalém, outros diziam que era no monte. E aquela mulher estava dividida, e ela começa a enxergar Jesus como um profeta, e ela começa a entender que aquele homem com quem ela falava era alguém diferente, que tinha poder, e ela pergunta para ele por que o seu coração já ardeou o desejo de adorar a Deus. Ela só queria saber aonde era esse lugar. E sabe o que é que Jesus quer dizer com essa resposta? Ele quer dizer assim, olha, não importa qual é o lugar. Não importa aonde você está.
que importa é que esse é o momento, é agora. É em qualquer lugar. É na tua casa, é na faculdade, é no teu casamento, é com teus filhos, é na igreja, é fora da igreja, é na rua, é em todo o tempo. Jesus ensina que não importa o local e nem o momento, mas o que importa é que eu e você tenhamos uma vida viva de corações de adoradores, de coração de quem ama a Deus. Você não precisa esperar concluir os seus cursos, você não precisa esperar que venha um emprego melhor, que você tenha mais dinheiro. Você não precisa esperar para poder resolver as suas questões pessoais, suas questões conjugais, suas questões amorosas. Você não precisa esperar a realização dos seus projetos, mas você pode adorar a Deus exatamente agora, aqui nesse lugar. Porque muitas vezes a gente passa por essa porta e o nosso coração está bloqueado. A gente não consegue louvar, a gente não consegue orar, a gente não consegue adorar. Às vezes a gente consegue prestar atenção no rosto do outro, na roupa do outro. Às vezes a gente consegue prestar atenção a quem está louvando, a quem não está louvando. Às vezes a gente fica pesquisando quem faltou e quem veio. E muitas vezes dentro do templo, a última coisa que a gente faz na nossa vida é verdadeiramente adorar. Dentro do templo, você está num local de louvor e de adoração e o seu coração inquieto, duro, preguiçoso, frio, não permite que você adore em espírito e em verdade. Só que nessa noite Jesus veio dizer que é agora, filho, é agora, filha. É um momento propício para abrir o coração. Você pode adorar a Deus, sim, em todos os lugares. Os lugares que você passar, o seu agir e as pessoas com quem você convive, conhecerá a sua vida como um homem adorador, como uma mulher adoradora, como um jovem adorador, como uma jovem adoradora. Aquele que vive em concordância o tempo todo com o seu Senhor. Porque quem é adorador de verdade não é alguém egoísta que se preocupa consigo mesmo, mas leva as pessoas também a se aproximar de Deus. A minha vida e a tua vida precisa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque se não for assim, de que adianta você dizer que é cristão, de que adianta você passar por essa porta, vir ao culto no domingo, trabalhar em movimentos, se a tua vida não leva pessoas a enxergar o Jesus, que é o teu Salvador, que é o teu Senhor. A correria da nossa vida muitas vezes impede que a gente verdadeiramente apresente Jesus aos nossos amigos e familiares. Muitas vezes a vida da gente tem sido tão corrida, tão corrida. A gente tem buscado tantas coisas, pensado em tantas coisas, que a gente nem tem tempo para visitar os amigos, os nossos familiares. Não é verdade? Sabe, outro dia eu estava dormindo e eu tenho esse sonho de muito tempo. Eu sonho que eu estou num lugar e daqui a pouco as coisas começam todas a ser destruídas. E eu saio correndo em direção a um lugar que eu não sei que é, com muitas pessoas me seguindo. Mas sabe o que me impressiona nesse sonho? É como as coisas são destruídas rápidas. E todas as vezes eu me acordo e eu digo, Senhor, será assim o fim? E eu sempre choro. Mas depois eu fico olhando para os prédios, olhando para as casas, olhando para as coisas que nós compramos. E eu fico dizendo, Senhor, nada disso tem valor. Porque nesse dia
tudo será destruído. Aquele que comprou a TV nova, não vai mais usar. Aquele que está com a mala pronta para viajar, não vai viajar. Aquele que comprou o apartamento dos sonhos, não vai mais morar. E todas as vezes eu faço essa reflexão. E cada vez mais eu digo, Senhor, me desprende das coisas dessa terra. Eu não sei explicar esse sonho, mas eu sei dizer que eu já sonhei muitas vezes esse mesmo sonho. E todas as vezes é isso que vem ao meu coração. E eu fico pensando como a gente dedica tempo para tanta coisa. E eu acredito que na volta do Senhor Jesus, tudo será destruído bem rápido, como no meu sonho. Por isso que a palavra de Deus diz para que a gente não possa estar preocupado em juntar tesouros, porque eles serão nada no dia da volta de Jesus. Quanto tempo da tua vida você tem gastado ou você tem investido, na verdade, para dedicar a conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus? Muitas vezes é dentro da igreja mesmo, dentro dos ministérios que nós assumimos, dos compromissos que nós dizemos ter com Deus, por causa de títulos. Muitas vezes pelo compromisso que nós temos com o templo, com as pessoas, que consomem a gente de uma forma, e quando a gente vê, a gente não tem tempo para viver uma vida de adoração. E a gente também muitas vezes acumula coisas e vai fazendo as coisas de uma forma tão apressada. Deixamos muitas vezes as coisas para serem feitas de última hora. A gente tem se colocado disponível para tantas coisas, para o ministério. Mas quanto tempo a gente tem dedicado a estar disponível verdadeiramente na presença do Senhor? Chorar com Ele, orar. Contar para Ele as nossas dores, as nossas feridas, os nossos sonhos. E dizer para Ele, Senhor, a minha esperança está em Ti. E é na Tua volta que eu me alegro. Todavia, os verdadeiros adoradores devem se organizar e de forma alguma deixar de buscar a Deus e se dedicar cada vez mais para o chamado que Ele tem colocado na sua vida. 1 Timóteo 4,16, Paulo diz assim ao jovem Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. E no Evangelho de João também, no capítulo 6, verso 7, está registrado: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. E a gente vive aí, se preocupando com o ter, dedicando tempo a ter, querendo ter o tempo todo. Mas o que é que você está esperando, meu irmão e minha irmã? Para você verdadeiramente se colocar nos braços do Pai. O tempo chegou, o dia é hoje, a hora é agora. É agora que você precisa estar olhando para a sua vida e materialmente entendendo que não te falta nada. A única coisa que te falta é o teu coração egoísta que nunca está satisfeito com o que tem e quer sempre mais. É o teu coração ambicioso que gasta muito mais do que recebe. É uma vida financeira apertada pelas suas próprias escolhas. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão e minha irmã: na tua vida não falta tempo para adorar. Cronometra no teu relógio o tempo que você gasta no WhatsApp, no Instagram, assistindo Netflix, assistindo TV. E perceba que dentro desse tempo você poderia estar adorando a Deus.
A segunda coisa que nós precisamos saber é que a quem nós devemos adorar. O dia é agora, a hora é hoje. E diz o versículo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. A adoração é ao Pai, é a Deus. Somente adorando a Ele é que nós verdadeiramente nos tornamos adoradores. Adorar o Pai requer de nós tempo de oração, tempo de conhecimento da palavra, tempo de estudo. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem bem interessante que dizia assim: os crentes compram menos. E isso me chamou a atenção. Os crentes compram menos, aí eu fui ler a reportagem. Aí, de fato, eles estavam falando que os evangélicos eles tinham uma tendência a se segurar nas compras. E eu achei bem interessante, só que quando eu fui ver dentro do percentual que foi feito, me entristeceu um pouco, porque vamos supor que a gente tenha, sei lá, 2 milhões aí de evangélicos aqui no Brasil e essa pesquisa tinha sido feita em cima, sei lá, de 3 mil pessoas. E eu fiquei pensando assim, já pensou se verdadeiramente nós vivêssemos assim uma vida que não houvesse tanto apego às coisas? Mas, de uma forma geral, percebendo por esse ângulo, eu entendo que talvez seja uma minoria de crente que pense mais no ter. Aliás, que pense menos no ter e mais no ser. Mas, mesmo assim, eu entendo que a gente está dentro dessa pesquisa. Nós estamos mais preocupados em ser do que em ter. Glória a Deus por isso. Mas se eu fosse fazer uma pesquisa aqui dentro dessa igreja agora, e a questão principal fosse: o que ocupa mais o teu coração, meu irmão e minha irmã? É ter ou é ser? O que você responderia? Quem sabe para agradar a mim como uma simples humana, você diria é ser. Mas Deus conhece o teu coração. E a Ele a gente não pode enganar. De fato, nós estamos investindo mais tempo em ter ou em ser? O que verdadeiramente você quer para a sua vida? E quando você para pensar nisso muito rápido, porque aqui não dá tempo de pensar tanto, você de fato é um adorador? É uma adoradora? A gente vai deixando a nossa vida com espaços para tanta coisa, a gente faz tanto plano, confiamos tanto no nosso próprio potencial, que por vezes nós esquecemos quem é o dono do ouro e da prata. Sabe, sempre como eu vou querer alguma coisa que eu vejo que financeiramente é impossível para mim, eu digo, eu vou sonhar com isso, porque o meu pai é o dono do ouro e da prata. E se ele achar que eu mereço, quem sabe um dia ele me concede esse favor. Mas eu jamais vou espremer o meu orçamento financeiro para viver algo que eu possa colocar a minha família em risco financeiro, em desequilíbrio, em desonra, por causa do meu egoísmo do ter. Sabe, meus amados e minhas amadas, se você quer saber como adorar a Deus de verdade, não torne os seus bens materiais em uma idolatria, em algo que é essencial, primordial na sua vida. Não deixe que essas coisas ocupem o seu coração muito mais do que verdadeiramente o senhorio de Deus sobre a sua vida, porque senão tudo vai ser invertido e tudo vai dar errado. Entenda isso de uma vez por todas. Quanto mais você corre atrás de ter, você nem tem e nem é.
Mas quando isso não ocupa mais o seu coração e você corre muito mais atrás de ser, você começa a ter, não sei se bens materiais, mas experiências incríveis com esse Deus que pode todas as coisas. O inimigo, ele tem influenciado a gente a usar o nosso tempo para nós mesmos. Nós gastamos um tempo conosco, no trabalho, no estudo, nos afazeres domésticos, nas compras, na academia, cuidando dos filhos, cuidando da casa, em busca das nossas conquistas, daquilo que nós queremos. E o tempo vai se ocupando de uma forma que a gente entende que nós não conseguimos adorar a Deus, que nós não conseguimos verdadeiramente se colocar na presença dEle, porque nós temos as nossas obrigações e elas têm que ser cumpridas. Por quê? Porque se a gente deixar de fazer isso, aí acontece aquilo, mas a gente não entende que, em primeiro lugar, a gente deve adorar. Porque quando a gente for concluir essas atividades, tudo vai ser muito mais suave, tudo vai ser muito mais direcionado. E tudo vai ser muito mais explicado na presença do nosso Deus. Quando a gente para pensar na lista que eu citei, a gente pode pensar assim, mas isso é obrigatório, todo mundo tem que fazer isso durante o dia. É o ciclo comum da rotina das nossas vidas, de cada pessoa. Mas a gente precisa ter um ciclo de rotina de alguém que adora a Deus em primeiro lugar. E isso precisa ser prioridade. Isso precisa ser uma decisão. Isso precisa ser um desejo. Eu não sei se você se lembra de algo que você desejou muito na sua vida, um filho, um emprego, um carro, um curso. E o quanto você se esforçou para ter isso? É desse jeito que você precisa se esforçar para ter uma vida de adorador. Nosso ciclo de rotina é de fato intenso, é cansativo, é dinâmico, é puxado. Mas isso não é justificativa para tirar Deus do centro da sua vida, para tirar Deus do lugar, para deixar Ele em segundo plano. Isso não é justificativa para você deixar de adorar aquele que te honra em todo o tempo e em todas as coisas. Porque é só quando nós paramos para adorar a Deus é que nós conseguimos exercer essa rotina com excelência, essa rotina com alegria, essa rotina com leveza, essa rotina com mais harmonia e essa rotina com mais competência. Quando a gente não para adorar a Deus, a gente faz, menino, é uma gritaria dentro de casa, o marido chega, a gente está emburrado, a gente chega no trabalho, parece que dá tudo errado e sai tudo do lugar. E acaba que a gente não faz nada com excelência, nem cuida da casa, nem do marido, nem do menino, nem trabalha direito. Toda semana sempre tem uma confusão dentro de casa. A gente vai trabalhar com peso nas costas e a gente faz questão muitas vezes de dizer, olha, sabe por que eu vivo estressado? Sabe por que eu vivo estressada? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque a gente se dedica muito em ter e pouco em ser. Mas eu garanto para você, meu irmão e minha irmã, que quando você começa a dar prioridade, a verdadeiramente viver uma vida de adorador, por mais raiva que essa joinha que é o teu marido, essa joinha que é a tua esposa, essa belezura que é teu filho, educadinho, todo certinho, bonitinho, possa tirar você do sério. Você vai ter o Espírito Santo de Deus dizendo, tenha calma. Você vai ter o Espírito Santo de Deus dizendo assim, cala a boca. Você vai ouvir o Espírito Santo dizendo assim, não escuta isso, não guarda no teu coração. E você vai respirar fundo e vai dizer, vem cá, filho, filha, amor, não sei como é que cada um chama. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso. Aí você vai chegar para o seu filho, para a sua filha e vai dizer, vem cá, ó. Papai quer conversar contigo, mamãe quer conversar contigo. E você vai conversar, não vai gritar, não vai bater, não vai esganar.
E você vai chegar para o seu esposo, para a sua esposa, vai dizer assim, olha, hoje o dia na empresa foi tão pesado. E vai contar como foi o seu dia. E ela vai contar como foi o dela. Quem sabe vocês choram juntos, quem sabe vocês riem juntos. Porque os valores estão sendo trocados. E a nossa paciência é praticamente zero. Porque nós invertemos as coisas. Porque nós colocamos as prioridades em ordem diferente. E verdadeiramente tudo sai do lugar. Sabe, tudo que eu falei é importante na nossa vida. Tudo que eu falei. Eu não estou trazendo essas coisas para criticar ou apontar você que sonha, você que deseja ter algo, você que quer construir uma família, você que já tem essa família, você que tem a sua rotina, o seu negócio, o seu emprego. Tudo isso é importante para mim, é importante para você. Mas Deus deve ser sempre a prioridade na tua vida. Ele deve ocupar a majestade, o primeiro lugar do teu coração. Olha, não existe marido, pai, mãe, filho. Emprego, carro, dinheiro, nada é mais importante do que Deus. É nessa lista. Uma vez eu tive que dizer isso para o meu pai, com um coração cheio de amor, mas eu disse, pai, o Senhor não é a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida é Deus. E eu não fico mais na tua casa até o anoitecer. Eu venho, eu passo a manhã, eu almoço, mas depois eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho aula na escola dominical para dar, eu tenho culto para ir, eu não vou para isso por causa de pastor, por causa de igreja, eu vou porque o meu coração é de adoradora e é uma alegria para mim estar lá. Porque a gente deve estar aqui nesse templo, porque nós temos um coração de adorador, não é porque a gente não tem o que fazer nesse final de semana, não. Porque tem muita gente que é assim, se eu não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja. A igreja, às vezes, é a última opção. Adorar a Deus fica sempre em último plano, até no domingo, que é um dia santo separado para que nós possamos estar adorando verdadeiramente ao nosso Deus. E aí, gente, a gente vai invertendo esses valores. E quando a gente inverte esses valores, sabe o que acontece com a vida da gente? Muitas vezes a gente se torna, de fato, grande profissional. Muitas vezes a gente tem várias conquistas. Muitas vezes nós nos tornamos um super pai, uma super mãe. A gente exerce até poder de influência, quem sabe, na sociedade. Mas se você tiver tudo isso sem Deus, meu amado irmão, sabe aonde é que você vai chegar? No sopão. É para lá que você vai. É no sopão. Nada adianta. Quando você morrer, fica tudo aí. Se você tiver conseguido educar seus filhos direitinho, nenhum vai matar o outro, mas se não mata o outro para ficar com o dinheiro que você deixou. Porque a prioridade é Deus. Quando nós conseguimos tudo isso com Deus, isso se torna bênção. Mas quando a gente consegue tudo isso sem Ele, pode ter certeza, eu falo sem medo de errar, é maldição para as nossas vidas. E aí muitas vezes a gente está inserido nesse meio cristão, a gente está indo para o culto, a gente está frequentando a escola bíblica, mas muitas vezes são essas correrias que nos tiram verdadeiramente do foco de estarmos na adoração a Deus. Porque muitas vezes tanta dedicação para aparentar no social ser alguém que nós não somos. Engana uma igreja inteira, mas não engana o coração de Deus. E muitas vezes essas coisas têm distanciado a gente do nosso Deus. Era assim que os judeus viveram naquela época que Jesus encontrou aquela mulher samaritana. Eles estavam vivendo pela lei. Eles tinham o conhecimento, mas eles eram cegos. Eles não tinham um coração de adorador. Eles não conseguiam mais adorar a Deus de verdade.
Como é que eu provo isso? A palavra de Deus diz que eles estiveram frente a frente com o Messias, mas eles não reconheceram Jesus Cristo de forma alguma como Messias e não o adoraram. E até hoje os judeus esperam esse Messias chegar. O jovem rico, ele conhecia todos os mandamentos e como ele tinha muito dinheiro, ele ajudava os pobres. Mas Jesus sabia que ele não tinha um coração de adorador. E quando Jesus olhou para ele e disse assim: pega tudo que você tem, doa para os pobres e me segue. A palavra de Deus diz que ele ficou triste. O coração dele se entristeceu. Poxa, Jesus, meu dinheiro eu dou aos pobres. E ele não conseguiu seguir o Senhor. E muitas vezes nós temos coisas guardadas em nós, que quando Deus nos pede, a gente diz: poxa, Jesus, isso não. A minha liberdade não. Os meus passeios não, os meus estudos não, os meus dinheiros não, os meus direitos não, o meu dia de descanso não. Eu trabalho tanto, Senhor, às vezes eu só folgo no domingo e ainda tenho que ir para a igreja, escutar aquela pastora pregando que tem domingo que ela passa quase 2 horas falando. Pelo amor de Deus, eu não aguento, eu vou para o cinema, eu vou para o shopping, eu vou descansar hoje. Eu vou fazer alguma coisa que realmente agrade o meu coração. E foram por essas coisas que o jovem rico não conseguiu acompanhar Jesus. E o que falar então de Nicodemos? Um homem super inteligente, um doutor da lei, que conhecia todas as escrituras, ele ensinava, instruía, preparava sacerdotes. Sabia tudo sobre a vinda do Messias, conhecia tudo de cabo a rabo, como dizia meu pai. Mas quando ele se deparou com Jesus, e Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo, um homem já velho, conhecedor da palavra, super inteligente, respeitado por todo mundo. Quando Jesus disse assim: ó, tu tem que nascer de novo, sabe o que foi que o caba disse? Como é que pode uma pessoa já grande voltar para o ventre da mãe? Meu Deus! Muitas vezes é assim que a gente tem vivido. A nossa vida de adoração é uma vida muito rasa e a gente não tem a sensibilidade de verdadeiramente entender aquilo que Deus quer para a gente. O que falar de Jonas, que conhecia a Deus de uma forma tão significativa, ele sabia e conhecia a vontade de Deus. É impressionante a coragem de Jonas. Deus disse: vai para Nínive, e ele disse: não vou nada. Para Nínive, para aquela cidade daquele povo. Aquele povo te odeia, Deus. Tu tá doido, é Deus? Querendo que eu vá para Nínive? Eu não vou, não. E ele pegou, foi o navio para outro lugar. Em um determinado momento, quase que todo mundo morre naquele barco. E ele diz: é por minha causa. Ele é jogado no mar. Ele entra no ventre de um peixe grande, de uma baleia, de um tubarão, não sei de que até hoje os teólogos ficam aí discutindo para saber qual foi o peixe. Eu só sei que ele entrou na barriga de um peixe e foi parar exatamente aonde Deus queria que ele estivesse. Porque a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a minha vida e sobre a tua vida, as tuas frustrações, as tuas dores. O caminho que você vai percorrer são as suas escolhas. E as suas escolhas nunca vão prevalecer. Por isso que às vezes a gente sofre tanto, porque nós escolhemos ir por outro caminho. A gente diz, Deus diz: olha, vai por ali. A gente diz: ó, Deus, eu acho que pela esquerda é melhor. Aí a gente vai pela esquerda. Aí a gente passa por um turbilhão de coisas. Nossas escolhas. Nossas escolhas. Graças a Deus que Ele é misericordioso e bom. Davi, um homem conhecido segundo o coração de Deus, um dia colocou o desejo carnal dele e julgou ser o mais esperto de todos os homens. Cometendo assim um adultério, tentou se fazer de bonzinho, dando honra a uma mulher viúva que carregava em seu ventre o fruto de uma traição com ele.
E muitas vezes nós colocamos coisas e situações, pessoas e lugar no lugar de Deus. Encobrimos os nossos erros, os nossos defeitos, o nosso próprio eu, fingimos ser quem nós somos, tentamos enganar várias pessoas, surtir um efeito de cristãos bonzinhos. Mas a verdade é que o eu da gente é quem está no controle da situação. Nós é que estamos em ação. Não entregamos o controle das nossas vidas a Deus. Não conseguimos adorar a Deus em espírito e em verdade. A terceira coisa que nós precisamos saber é como nós devemos adorar o Pai. E o versículo diz em espírito e em verdade. Não pode ter mentira. Não pode ter fingimento. Não pode fazer de conta. É em espírito e em verdade. É algo que sobressai a alma. Em espírito e em verdade. Quando nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade, as nossas atitudes são apresentadas como filhos que são adoradores de um Pai, como filhos obedientes, como filhos que têm o caráter do Pai, o caminhar do Pai, o andar do Pai. Esse final de semana eu estava no seminário de vida e tinha uma mulher que ela intercedeu muito pela minha vida, o nome dela é Raquel. E ela veio para junto de mim chorando, e ela disse para mim: Xanda, eu estou muito emocionada, porque um dia eu orei pela tua vida, e hoje eu vi você e sua filha adorando a Deus exatamente igual. A mão de vocês estavam levantadas exatamente igual, a dança de vocês estava exatamente igual, a cabeça de vocês estava exatamente igual, e eu disse: ela copia uma mãe adoradora. E aquilo me emocionou por demais. Eu senti vontade de dizer para ela: se isso acontecer de novo, tira uma foto para mim. Porque é isso que nós precisamos entender. É que quando verdadeiramente nós adoramos, nós influenciamos. É que quando nós andamos no caminho, nós trazemos pessoas para esse caminho também. A nossa vida externa, os frutos de quem verdadeiro caminha. E eu não estou querendo me exaltar com isso, porque é um esforço diário e eu também sou uma pecadora. Mas eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, que todos os dias quando eu me acordo, eu peço ao Senhor que eu erre menos hoje, Senhor. Que eu erre menos hoje. E assim eu vou seguindo. Porque Deus espera de nós essa adoração. Porque Ele procura em nós essa adoração. Para que o Espírito dEle possa agir em nosso favor. Pensa que a bondade que tu tem é tua? Não, é de Deus, porque a gente é ruim. A gente é em essência ruim. Pensa que o amor que você sente por seu esposo, por sua esposa, por seus filhos, vem de você? Vem de Deus. Porque o nosso amor sem Deus é um amor egoísta, é um amor impuro, é um amor que só olha para nós mesmos. Meus amados, o verdadeiro adorador anda com integridade. O verdadeiro adorador purifica o ambiente em que vive, o ambiente que passa. O verdadeiro adorador ocupa seu tempo com as coisas de Deus constantemente. Não é de vez em quando, não é quando sobra tempo, não é se der. É a prioridade. As outras coisas é que vêm depois. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram acordar de manhã ou antes de dormir, fazer a sua lista do dia seguinte. E na sua lista do dia seguinte você coloca lá, primeira coisa, adorar a Deus. Depois, quem sabe, sei lá, varrer a casa e trabalhar. E assim você vai fazer a sua lista. E quando você se acordar, você vai orar a sua lista de prioridades. Se na sua vida, no seu acordar, no seu levantar e no seu deitar, Deus não for a sua primeira opção na sua lista de prioridades, talvez você não esteja seguindo um caminho de um coração de adorador.
Um adorador de verdade reconhece que tudo o que possui vem de Deus e que Ele está acima de todas as coisas, de todas as coisas. Não é de algumas, não é de tudo. Tudo, Deus está acima de tudo. Um verdadeiro adorador mantém sua integridade com Deus, mesmo nas situações piores. Está desempregado, meu irmão? Está endividado? Está com problema no casamento? Está com problema com seu filho? Não importa o que você esteja passando. Você tem certeza de uma coisa: Deus está contigo, cuidando, trabalhando, direcionando, e na hora certa tudo vai ser ajeitado. A gente chora, chora, dói, dói, é ruim, mas a gente sabe que tem um Deus que vai trazer a solução. No tempo dele, na hora dele. Isso o que é que a gente faz enquanto isso? A gente chora. Às vezes a gente arenga também um pouquinho com ele. Mas ele também nos consola em todo o tempo. E ele diz assim: acalma teu coração, filha. Sabe, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, amigos de Daniel, que foram desafiados a adorar outros deuses, mas eles se negaram e por causa disso foram colocados numa fornalha. E muitas vezes por tão pouco a gente tem negado a Deus. Às vezes a gente não consegue honrar a Deus no namoro. Às vezes a gente não consegue honrar a Deus no casamento. Às vezes a gente não consegue honrar a Deus nas nossas finanças. Às vezes a gente não consegue honrar a Deus na nossa vida de adoração. E eu fico imaginando, já pensou se algum de nós recebêssemos esse desafio de sermos colocados no fogo da fornalha, para que a gente pudesse dizer o que era de fato a prioridade das nossas vidas? Quem teria a coragem desses 3 jovens? Um verdadeiro adorador sente a dor do seu próximo como se fosse a sua e sofre junto com ele. Um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade consegue passar por todos os desafios adorando ao Pai. Não importa o que seja, adore a Deus. Um coração de um adorador se esforça para dar o melhor de si a Deus. E a quarta e última coisa que a gente precisa saber é que Deus está à procura desses adoradores. Ele está procurando. E parece que Selma estava adivinhando no louvor que a palavra seria essa, e ela até já falou isso. Eu só vou assim falar, porque... Mas ela já falou o que isso significa. Que quando Deus está procurando, é porque existe. Quando Deus está procurando, quem sabe é porque está distante, é porque está faltando. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O dia é hoje, o dia é agora. Se você não adora a Deus dessa forma, abra seu coração e a sua mente hoje e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero te adorar dessa forma. Se por acaso você já viveu na sua vida esse tempo de adoração, onde você sentia essa presença, onde você entendia essa prioridade na sua vida, mas seu coração está frio, seja por causa de coisas que te machucaram, seja por causa de alguém, seja por causa de alguma situação, essas coisas não são maiores e mais importantes do que Deus, meu irmão e minha irmã, para você fechar o seu coração e deixar de ser adorador, porque a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus vai além de todas essas coisas. Levanta essa cabeça, recebe hoje o coração de carne, se alegra na presença do Senhor. Relembra os tempos, os melhores momentos que você viveu com Deus. Deixa o sangue pulsar novamente no teu coração. O Espírito Santo de Deus penetrar na tua mente, na tua cabeça. Permita-se ser cheio do Espírito.
Porque Deus quer um relacionamento pessoal com você. Deus quer um relacionamento de verdade com você. E Ele espera que você se entregue em espírito e em verdade. Ele está à sua procura. Ele está te procurando porque um dia você já esteve com Ele. Ele está te procurando porque Ele sente saudade de você. Ele está te buscando e dizendo: olha, filho, você já esteve aqui no centro da minha vontade. Eu sei que o teu coração ainda arde. Eu sei que ainda há restícios desse relacionamento, desse amor. De um compartilhar que só eu e você sabe. De coisas que só nós vivemos juntos. E Ele está olhando e dizendo: volta. Vem de novo para perto. Decida hoje voltar a ser um adorador de verdade. Decida hoje ser um adorador se você nunca foi. Talvez você esteja rastejando nessa caminhada como um soldado ferido no combate da guerra. Mas hoje é o seu coração que Deus quer restaurar. Esse coração que está duro, que está frio. Esse coração que está cheio de dificuldades, que está acumulando lixo. O Senhor quer tirar tudo isso de você e dar um sabor à tua vida. Para que você possa novamente exalar o cheiro suave do perfume de Jesus. Para que você possa verdadeiramente ser um adorador, por onde você passar, as pessoas possam ver em você o Senhor Jesus. Quem sabe você deixou por algum tempo o seu eu, o seu Deus. Quem sabe por algum tempo você mesmo tem se tornado o seu Deus com as suas razões, com as suas questões. Quem sabe você é alguém melindroso que se apega em muitos detalhes e muitas vezes fica achando isso, achando aquilo. Eu declaro que isso seja quebrado na tua vida hoje, em nome de Jesus. Porque não importam quais são os acontecidos ou o que as pessoas falam ou dizem a seu respeito, mas o que importa verdadeiramente é quem você é em Cristo. E às vezes você não quer ser um adorador de verdade, meu irmão. E aí você se deixa alimentar por essas picuinhas. Para que você possa ter uma justificativa para dizer: eu não sou um adorador de verdade por causa disso, por causa daquilo, por causa de fulano e por causa de cicrano. Isso é mentira de Satanás. Porque você é um adorador de verdade, porque Deus é o eu sou. É o grande, Ele é sobre a sua vida. E não por causa de coisas e pessoas. Eu sei sim que relacionamentos ferem, porque eu também já fui ferida. Mas o meu Senhor, o meu Deus, o nosso Senhor, Ele está acima dessas coisas. E você sabe disso, meu irmão e minha irmã. Ele chama você hoje pelo nome. Ele marcou com você hoje esse encontro especial, igual como Ele fez com aquela mulher cananeia, no sol quente de meio-dia naquele poço. Quem em sã consciência iria buscar água àquela hora? Quem em sã consciência ficaria ali parado esperando alguém chegar para dar água? Ele diz a você: não espere o melhor lugar. Não espere o melhor momento. Não espere a melhor hora. Porque o lugar é aqui, é agora, é hoje, é nesse momento. Decida ser um adorador. Decida beber dessa água. Porque Ele diz assim, aquela mulher: dai-me de beber. E ela diz: como posso eu, sendo samaritana, dar de beber a ti? E Ele diz: da água que tu me dás, tornarás a querer beber, mas da água que eu te der, você será saciada e jamais terá sede. E é essa água que Deus quer derramar sobre a tua vida, sobre o teu coração, meu irmão. Se alimenta dessa água, que você seja verdadeiramente esse poço que se permite fluir um rio de águas vivas. Pare de se preocupar com o seu redor. Olha para o teu coração, quem você tem sido, o que você tem feito, como você tem adorado, quem tem sido Jesus na tua vida, qual tem sido as tuas prioridades, quanto tempo você tem investido em ter e quanto tempo você tem investido em ser. Saia desse lugar.
saia desse lugar e decida viver na presença de Deus. Decida ser um adorador por excelência, porque Deus criou você com todo amor. Com todo amor. Você é filho amado do Senhor. Você é filha amada do Senhor. Essa é a sua verdadeira identidade. Assuma a sua identidade. Deus colocou o DNA dele em você, no seu coração. E por mais que você não deseje ser um adorador, o teu coração hoje queima, dizendo: eu sou teu filho, Senhor, eu sou um adorador. E a ação do Espírito Santo sobre a sua vida não vai permitir que você cale a sua boca e que o seu coração se feche. Porque a hora é agora, ela chegou, é hoje. Decida ser esse adorador. Que o Senhor Jesus revele ao teu coração essa verdade. E que você não saia daqui com um coração pesado e frio, mas que você saia com um coração de carne leve, sabedor de quem verdadeiramente você é e de como deve ser a sua vida nessa rotina de crente. Que assim seja, no nome de Jesus. Se você vier comigo, Senhor. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno portal. Olho para dentro e penso, não quero ser. Eu não aceito ser a mesma. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Coração, eu busco o sobrenatural de Deus, o sobrenatural que traz mudança de vida. Aleluia! Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma, Senhor. Meu coração,
tocar. Pode ficar com elas, não me interessa mais. Toma meu coração. A minha prioridade é sentir a tua presença, é tocar o teu coração, Senhor. Vou pra te sentir. Tira-me de mim, mas vem, faz como tu quiseres, mas vem, até que eu diga, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Será que você pode dizer isso agora? Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Diga, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, Jesus é minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Toma as minhas mãos, vamos lá, igreja. Eu não Preciso dela, se não vou pra te diga isso ao Senhor, tocar. mas diga isso com verdade no seu coração. Ficar Toma, com Senhor, tudo ela. que tem me afastado de ti. Se é o meu coração impuro, arranca ele. Se é aquilo que eu desejo no meu coração, tira esse desejo, Senhor. Vou pra te sentir. Se não for para a tua glória, arranca de mim, Senhor. Toma as minhas mãos. Toma as minhas mãos. Eu não preciso delas, se não for para te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso dele, Se não for pra te sentir, tire ele de mim. Toma as minhas mãos. Eu não. Sabe, eu também estava meditando hoje nesse texto por muita coincidência. E eu acho interessante que quando Jesus pede água para a mulher, e ela diz: o Senhor não sabe que nós não nos falamos, nós somos intrigados. E depois Jesus diz: olha, se você souber quem está pedindo água para você, você me pediria água e eu lhe daria. E você não teria mais sede. Se você beber dessa água, você vai ter sede. Se a gente procurar depois, a gente não vai ver Jesus bebendo daquela água. Porque na verdade Jesus não estava com sede. Na verdade, ele estava dando a oportunidade daquela mulher entender que ele era tudo que ela precisava naquele momento. Quantas vezes ela já tinha ido lá naquele poço pegar água e ela estava lá mais um dia pegando água naquele poço. A vida dela estava igual, estava tudo do mesmo jeito. E quando naquele dia ela se depara com Jesus e ele diz: se você soubesse quem está pedindo água para você, você me pediria água e nunca mais você seria o mesmo. É isso que Deus está dizendo para nós essa noite. Se você tivesse noção de quem está aqui hoje falando ao seu coração e pedindo que você entregue tudo que está lhe afastando de mim, você não teria coragem de negar aquilo que eu estou pedindo a você, porque você nunca mais será o mesmo.
quero convidar você a cantar mais uma vez esse refrão, que parece assim tão absurdo. Toma as minhas mãos, arranca, Deus. É muito bom cantar, mas basta que o Senhor peça de nós um dia mais no culto, um dia mais servindo. Ou quem sabe Deus está pedindo de nós: se desprende da vida financeira, minha filha. Basta que Deus peça uma coisinha assim. Ele não está nem pedindo meus pulsos. Ele está pedindo só uma coisinha assim. E eu me nego a entregar a Ele aquilo que Ele tem me pedido. O que é que Deus tem pedido a você? Faz um tempo que o Senhor tem falado a esta igreja: entrega aquilo que eu estou te pedindo. Faz um tempo que o Senhor tem falado aqui nesta igreja, em vários cultos: entrega. Eu estou te pedindo, entrega. O que é que o Senhor tem pedido a você e você ainda não entregou? Faça isso agora. Pegue esse louvor que parece tão absurdo. Toma as minhas mãos, Deus. Toma o meu coração, arranca. Faça dele uma oração sincera do seu coração, se você tiver coragem para isso. E diga a Ele: Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero que a minha vida seja testemunho da Tua glória. Eu quero que quando as pessoas olhem para mim, eles digam: essa menina é guiada mesmo pelo Espírito Santo. Porque não faz sentido a vida dela estar desse jeito e ela continua sorrindo, ela continua cantando, ela continua estando nos cultos, adorando a Deus. As pessoas precisam olhar para a sua vida e dizer: como é que ela consegue? Como é que ele consegue sem coração estar na igreja? Como é que ela consegue sem pulsos estar na igreja? Cante esse louvor se você tiver coragem, mas cante com o seu coração. Toma as minhas mãos, Senhor. Toma o meu coração, eu não preciso dele. Se eu não estiver te sentindo, se eu não estiver te tocando, eu não preciso disso. A única coisa que eu quero é ser uma verdadeira adoradora, que toca o teu coração e que sente a tua presença e que não vive de momentos, não vive de eventos, mas vive uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Vamos cantar juntos, igreja. Toma as minhas mãos, eu não preciso dela, se não for pra te tocar. Pode